Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Esse é o nosso programa de estreia e a proposta é trazer para você muitas informações, dicas e conhecimentos para você lidar aí no seu dia a dia com a saúde, com o bem-estar. No nosso primeiro programa, o programa de estreia, vamos conversar com a doutora Milena Fonseca, ela que é especialista em pneumologia. Doutora, seja bem-vinda ao nosso primeiro programa, o programa de estreia do Saúde em Foco. Boa noite, Luanda. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo. E é uma área muito interessante e vasta, né, doutora, que faz parte aí do cotidiano de todos nós, a pneumologia, né? Sim, dentro da pneumologia nós temos um grande número de doenças, né, relacionadas ao sistema respiratório, então são inúmeras. Eu trabalho no meu dia a dia. Tá certo. E a gente observa que você é uma jovem, está aí há um bom tempo trabalhando com a pneumologia. E como que foi esse despertar na área da medicina para trabalhar especificamente com a pneumologia? Ainda na faculdade eu gostava muito das áreas clínicas, várias que nós temos, né? Mas aí, durante a minha residência, minha primeira residência médica de clínica médica, surgiu esse interesse maior pela pneumologia, principalmente na atuação ambulatorial, como eu trabalho aqui, tratando as doenças aí relacionadas ao sistema respiratório, e foi para onde eu escolhi essa área. Tá certo. E a gente observa que aqui em Patrocínio há uma demanda bacana em relação a essa área do sistema respiratório. No seu consultório, diariamente, com crianças, com adultos, qual a principal queixa que você recebe? O que leva as pessoas a procurarem a pneumologia, a especialista em pneumologia? Sim. Bom, a principal queixa aí das pessoas do dia a dia é tosse e falta de ar, vamos dizer assim. Dentre as doenças, o mais comum, né, que as pessoas procuram é asma e DPOC, que é aquela doença relacionada ao enfisema pulmonar, nos pacientes tabagistas e tudo. É o mais comum no meu dia a dia. Entre outros, pneumonias, infecções de vieiras superiores também aparece, uma sinusite acaba aparecendo, que também leva a sintomas respiratórios. Então, dentro do meu dia a dia é o mais comum. E é comum a gente confundir essas questões respiratórias, o nariz cheio, né, nas crianças, essa tosse nos adultos, com a Covid-19, porque foi uma doença que veio mudar o nosso modo de tratar as gripes, os resfriados, né? Com certeza, né? Assim, uma pessoa um paciente que chega com sintomas agudos, aí, falta de ar, tosse, sintomas gripais principalmente, a gente tem que pensar como um diagnóstico diferencial, sim, na Covid-19. Claro, tudo depende da avaliação clínica. No caso de suspeito, eu peço aí o exame para confirmação diagnóstica, se for o caso. Mas sim, ainda existem, né, casos de Covid atualmente, menos graves, né, do que a gente via no início, mas ainda, assim, sintomas gripais, até que se prova o contrário, a gente tem que descartar Covid. Tá certo. Doutora, há uma grande ocorrência de asmas e bronquites aqui na nossa região? Com certeza. Lembrando que asma e bronquite são doenças diferentes. Conta pra gente. Eu particularmente não sei a diferença de estar com asma, estar com bronquite. Há uma diferença? Sim, diferença. Então vamos lá. A bronquite, né? Vamos falar da bronquite aguda. É uma manifestação que é uma inflamação nos brônquios, que geralmente ela é mais pontual. Ela está relacionada a uma infecção, seja viral, seja bacteriana, e a pessoa tem aquela manifestação da bronquite, muitas vezes falta de ar, tosse, chiado, mas que é autolimitada, ou seja, quando eu resolvo a infecção, a pessoa melhora. É algo incomum. É algo mais agudo, mais pontual, né? Ela ocorre em vigência de infecções, geralmente, né? E tem também a bronquite crônica, que é uma conversa com outro bate-papo nosso, que é relacionado ao cigarro, né? Que é uma das características da DPOC, tá? Mas é uma outra doença relacionada ao cigarro. Agora, a asma é uma doença crônica, ou seja, a asma não tem cura. É uma doença crônica que leva a sintomas respiratórios, como falta de ar, tosse, chiado no peito.
e ela é variável ao longo da vida. Ou seja, o asmático, uma vez asmático, ele vai ter sempre esse diagnóstico. Porém, ele pode permanecer controlado por muitos anos. Então, assim, a asma ela é muito variável. A pessoa, por uma parte do ano, ela está com a doença controlada, depois, muda o tempo, ela tem uma crise. Por isso que é importante o acompanhamento ambulatorial, né, para fazer o tratamento. A asma, principalmente em crianças, como a mãe ou o pai, ele vai tentar entender e diferenciar a asma da bronquite, né, com as questões climáticas, com vários fatores que podem mascarar essa asma. Sim. Outro detalhe, a asma, ela é genética? Assim, em relação primeiro aos pais das crianças. Os sintomas da asma, assim, são muito gerais. Então, tosse, falta de ar, chiado no peito, às vezes a criança chia. Lembrando aí que nesse caso é muito importante avaliar presencialmente, passar por uma consulta. Por quê? Para diferenciar se é uma infecção, se realmente a criança tem asma, fazer todo aquele que na consulta, né, nós conversamos muito sobre questão genética, já puxando o link aí, sim, a asma tem um componente genético. Então, são dois grandes componentes aí da asma, componente genético, então a mãe e o pai têm asma, e também o componente ambiental, né? Então, muitos asmáticos também são alérgicos, têm histórico de alergia, rinite, e essas ites aí, né? E também tem asma. Muitas vezes acompanha o paciente com asma. Então, o paciente é asmático e é alérgico. É a asma, que a gente chama asma alérgica, né? Então, são doenças muito que caminham juntas, vamos dizer assim. Tá certo. Doutora, esse chiado que você diz, como que a característica desse chiado do asmático? O chiado, né? Vou falar primeiro por quê. Vamos pensar na via aérea. Via aérea, vamos falar como se fossem caninhos onde o ar passa até nos nossos pulmões. Quando a pessoa é asmática, tem uma inflamação nesses brônquios, então ele fica mais estreito, é mais difícil do ar passar. Então a pessoa, ela tem esses sintomas, é uma limitação ao fluxo aéreo. Então a pessoa tem esses sintomas e aí quando passa faz aquele chiado, que na medicina a gente chama de sibilo. Agora assim, identificar é um chiado mesmo no tórax. Eu até pergunto para meus pacientes assim para facilitar o entendimento. Um chiado como se fosse um miado de um gato, um miado de um gatinho, um filhote, que é aquele miado de gato mesmo. Então o chiado tem mais ou menos essa característica. Até eu falo dessa forma até para o paciente identificar em casa, né? Então eu explico para ele essa questão e explico que também o que acontece com o asmático. Muitas vezes, em grande parte deles, os sintomas pioram no período da noite. Que é o período onde a pessoa vai repousar, né? Isso. O que acontece com as nossas vias aéreas, doutora? Com a bronquite, com a asma, com o pós-Covid, com as sequelas do pós-Covid, quando a gente deita? Em relação à asma, por que esses sintomas pioram na noite, né? Vamos falar, são vários fatores. Primeiro, tem um hormônio que chama cortisol, que tem a ver com essa fisiopatologia da asma, né? Que diminui durante o período da noite, facilita a pessoa ter mais sintomas. Segundo, a pessoa deita no quarto, travesseiro, um tapete, aquele ambiente, se tiver ácaro, lembrando que muitos asmáticos são alérgicos, também vai facilitar a pessoa ter sintomas. Outra coisa que acontece se a pessoa tiver uma outra doença que chama apneia do sono, né, que a pessoa para de respirar durante o sono, né, que faz apneias, que são pausas respiratórias. Piora também os sintomas da asma. E quando a gente deita, né, a nossa respiração é a mesma coisa, né? Então isso também favorece os sintomas serem mais noturnos do asmático. Tá certo. Então a vida do asmático é somente com tratamento, né, doutora? Tratamento. Esse tratamento para a vida toda, porque o asmático, como você referenciou, é um asmático para a vida inteira. Então é um acompanhamento durante todos os processos e etapas da vida dessa pessoa. Sempre. O tratamento, assim, ele varia, tá? Não é que o paciente asmático, eu comento isso muito com meus pacientes no consultório. Mas eu vou usar essa bombinha para sempre, que é a grande angústia, né? Assim, o medicamento inalatório, para começar, aqui que a gente trata a asma com corticoide inalatório. É a base do tratamento da asma. Então, assim, o tratamento ele depende de várias coisas, dos sintomas do paciente, da gravidade, quando faz o exame de espirometria, né? Conhecido também como exame do sopro. Quanto essa via aérea dele é obstruída, se ele tem sintomas todos os dias, se ele tem muitas crises, isso vai definir o meu tratamento. Se eu vou deixar a bombinha, a dose dessa medicação inalatória, qual que é a dose do corticoide.
E a partir disso, tá? Vamos supor que o paciente eu começo o tratamento, passa um ano. Aí o paciente está super controlado, não teve crise, o exame de espirometria está bom. Então, esses casos, alguns casos selecionados, a gente pode diminuir a medicação inalatória e muitas vezes até deixar, se necessário. Mas são em casos bem selecionados e depois de avaliação. Porque lembrando que crise de asma pode ser fatal. Agora conta para nós, doutora, a asma e o esporte, a atividade física, eles são compatíveis? É possível que uma pessoa asmática, e até quem esteja nos assistindo essa noite que tiver essa dúvida, consiga ter uma atividade física plena? Sim. Que eu gosto sempre de comentar, tem muitos pacientes asmáticos, jovens, atletas, que eu sempre gosto de explicar. Primeiro, avaliação clínica. Ver como o paciente está, fazer o tratamento, fazer a espirometria para confirmar o diagnóstico e ver o grau de obstrução. O asmático pode e deve fazer atividade física, porém, desde que a asma esteja controlada. Tá? Não pode ser um paciente que está com sintomas, que está tendo falta de ar e não está tratando e ir para o esporte, que aí é até assim, perigoso ele ter uma crise, né? Então, desde que o asmático esteja tratado, esteja tranquilo, controlado, ele pode e deve fazer atividade física. Inclusive, ajuda, tá, a manter o controle dos sintomas. Lembrando que a obesidade também pacientes que têm asma, são obesos, têm uma maior dificuldade de controlar a doença. É um fator, né? Então, a atividade física é essencial para o asmático bem controlar. Doutora, a senhora falou de um exame com um nome diferente, espirometria. Como é que funciona esse exame? E a capacidade desse exame de detectar esse grau do paciente e ajudar a fechar esse diagnóstico. Sim, esse exame de espirometria, assim, vamos falar popularmente, né, conhecido como exame do sopro. Do sopro? Como é que é, doutora? Ele é feito no consultório mesmo. É um exame bem tranquilo, tem um preparo simples antes, como não alimentar alimentos pesados algum tempo antes, não ingerir café, e tem um preparo que a gente explica para o paciente. É um exame onde tem um aparelho pequeno, onde o paciente tem um bocal, né? O paciente descartável, claro, que ele põe na boca e sopra nesse aparelho. Esse sopro tem um software, né, no computador, que ele é ligado no computador, que vai medir o volume desse sopro, quantos litros que o paciente sopra, né? E lá esse computador calcula o que é normal, que, por exemplo, a quantidade que você sopra não é a mesma quantidade de uma pessoa 10 anos mais jovem ou 10 anos mais velha, é diferente. Então o computador vai calcular o que é normal e quando a pessoa sopra, ele vai detectar se tem obstrução ao fluxo aéreo, ou seja, se quando o ar, né, quando a pessoa sopra, se ela realmente tem essa via aérea fechada, obstruída, que a gente fala, né? Então, assim, o exame é assim, mas é um exame simples, bem tranquilo de ser feito, é feito no consultório mesmo. A gente imagina adultos fazendo. Crianças podem fazer também, indicado para crianças, adolescentes? Sim, crianças podem fazer um exame seguro, mas a partir de certa idade, porque demandam um entendimento, né? Nós, né, as pessoas que fazem o exame vão dando comandos, então respira, enche o peito de ar, sopra. Então a gente recomenda para não crianças pequenas, mas crianças aí acima de 6, 7 anos, quando a criança já tem um entendimento. Quando é muito pequenininha, a criança não consegue fazer, então nós não indicamos, só quando é maior. Nós vamos para um rápido e breve intervalo comercial e já voltamos com esse assunto tão interessante com a doutora Milena. Até já! Já estamos de volta e nessa segunda parte conversamos com a nossa convidada, a doutora Milena. Ela é especialista em pneumologia. No primeiro bloco falamos muito sobre asma, essa doença tão recorrente e tão comum nas famílias brasileiras, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho da bronquite, porque é diferente a asma de bronquite, como Sim. a doutora explicou, né? Sim. Doutora, como identificar nos primeiros estágios, que é tão importante, as crises de bronquite? Então, geralmente a bronquite, assim, muitas vezes o paciente nem sabe, assim, se ele tem asma ou não. Então, vamos supor, ele está com uma infecção, seja por vírus, seja por bactéria, e começa tosse, chiado no peito e tudo, e procura atendimento. Nós tratamos a infecção, né, vemos, clinicamente, faz tratamento clínico, mas assim, é muito clínica esse diagnóstico. O paciente ele tem uma infecção e tem esses sintomas, tá uma bronquite, que é transitória. Tratei a infecção, ele melhorou, os sintomas vão melhorar também. Agora, o asmático é aquele paciente que, independente de ter infecção, independente de qualquer coisa, ele já tem. Eu já tenho
falta de ar quando eu faço um esforço, eu já tenho chiado no peito, eu já tenho uma tosse seca que não me larga. Então, é mais pela correlação clínica. E quando a gente tem a hipótese de asma, nós fazemos o exame de espirometria, que nós comentamos no bloco anterior. Ele me ajuda a diferenciar, assim, a fazer o diagnóstico da asma. Porque a pessoa que tem asma, né, tem uma série de exames, na verdade. Inicialmente, nós começamos com a espirometria, mas ele já me ajuda a detectar se tem obstrução ao fluxo aéreo, que é característica do asmático, diferente do paciente com bronquite, que melhora da infecção, melhora daquele fator e para de ter sintoma. Aí um fator interessante que a senhora mencionou, o asmático é uma tosse seca. A pessoa que tem a bronquite tem uma tosse produtiva, é isso? Não. A tosse e os sintomas são muito parecidos. O que diferencia é o fator causador. Então, a bronquite, em geral, se manifesta em evidência, em quadros de infecções, né, seja por vírus, seja por bactéria, um quadro alérgico, e é autolimitado. Então, o paciente para o melhora, né, da infecção, ele melhora também dos sintomas da bronquite. Diferente do asmático, são sintomas mais crônicos. São sintomas mais contínuos e não tem relação com quadros infecciosos. Tá certo. Doutora, e para a gente falar um pouquinho mais da bronquite, ela tem um tratamento menor em relação à da asma. A medicação é a mesma base de corticoides. Essas pessoas que têm um bronquite mais crônico, né, vai ser tratado, ele consegue ser curado? Ele consegue atingir a cura, nesse caso do bronquite crônico? Assim, o bronquite crônico, a bronquite crônica, ela está mais relacionada ao cigarro. Então, assim, ou a exposição a fogão a lenha. Então, é o paciente que fuma ou que já fumou, tá? Ou tem exposição a fogão a lenha. Ele pode desenvolver uma bronquite crônica relacionada ao cigarro, tá? E assim, aí esse paciente, ele vai ter, né, tem que ser, aí é outro diagnóstico. Aí nós investigamos uma doença, que é por aquele outro bloco, que chama DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela é caracterizada por uma bronquite crônica, tá? E muitas vezes enfisema pulmonar. Esse paciente fuma ou fumou, ou tem exposição a fogão a lenha. Então, esse paciente eu vou tratar, o tratamento é diferente da asma, aí é outra entidade, é outra doença. Tá, que é uma doença crônica relacionada ao tabagismo. Tá aí certo. É o tal do cigarro, né? Causa tanta doença e piora toda doença respiratória, a asma, tudo. Agora nos conte, o cigarro, né, tem esse fator fumaça. Pessoas que trabalham, né, em ambientes com muito pó, com muita fumaça, expostas. Então, aí a DPOC, quais são os principais fatores de risco para ela? É o tabagismo, exposição a fogão de lenha, tabagismo passivo, né, que é aquele que a pessoa mora com alguém que fuma, então inala aquela fumaça, e exposição a mais a poluição. Poeira, isso não entra tanto. Essa parte entra mais na parte alérgica da asma. Agora, a DPOC tem esses fatores de risco, tá? Então, são esses 4 que estão mais relacionados a essa bronquite crônica. E geralmente é uma outra diferença que eu acho interessante da gente comentar. A asma, geralmente, tá, não é regra, mas geralmente se manifesta mais na infância, nos primeiros anos de vida, até ali, paciente jovenzinho. E a DPOC já é uma doença que acomete mais pacientes idosos, né, porque tem o fator de risco. Então, o paciente foi exposto ao cigarro a vida toda, ou foi exposto ao fogão a lenha a vida toda, e quando está aí nos 50, 60 anos, começa a ter sintoma. Né? Tudo depende também, quantos anos que ele mexeu com fogão de lenha, que ele está ali no dia a dia, né? Por quantos anos ele fumou, então também varia. Você já atendeu casos em que a pessoa não fuma, não teve exposição e mesmo assim adquiriu a doença? Sim, aí é um pouco assim, temos que investigar se não tem exposição, se não tem mesmo, o paciente não tem exposição nenhuma e tudo mais, não tem enfisema, aí já parte mais para o lado da asma. Agora, se o paciente tem enfisema, aí nós vamos investigar outras causas, doenças genéticas, doenças complexas, mas é bem mais raro. Em geral, o paciente que tem bronquite crônica, que tem enfisema, ou ele fuma, ou alguém conviveu muito com alguém que fuma, ou trabalha, ou tem fogão a lenha em casa. Então, o fator, a gente deve, na consulta, estabelecer bem esse fator. Doutora, agora a gente já caminha para o finalzinho do nosso bate-papo. Como lidar, então, com a saúde do nosso trato respiratório, para que a gente tenha longanimidade,
né, de ter um trato sadio, sem debilidades. Como tratar essa parte tão importante do nosso corpo? Com certeza, como deixar os pulmões saudáveis, né? Esse é o grande segredo, doutora. Então, primeira coisa, não fumar. Nem cigarro comum, nem cigarro eletrônico, vape que está na moda aí, Muito né? na moda, Muito né? na moda. Como se não fosse perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Então, não se limita a um ou outro, todos. Todos são perigosos, todos são perigosos. É uma nova forma aí que surgiu no mercado de tabagismo, né? Mas é tabagismo da mesma forma, há riscos, aquela fumaça que é liberada também tem substâncias cancerígenas, então assim, é algo novo, né? Então vamos falar, quando o cigarro, quando começou o cigarro no passado, nos 10 primeiros anos não causava nada, mas agora nós estamos vendo. Então assim, acreditamos que com cigarro eletrônico será a mesma coisa. A pessoa começar a fumar agora. Não faz mal. Tem uma certa propaganda, né? Não faz mal, mas faz mal. E daqui para frente nós vamos começar a ver essas consequências. Né? E agora? Outros detalhes. Não fumar. O que mais, doutora? Não fumar, né? Gosto de reforçar, porque isso é muito importante. Atividade física para a saúde respiratória essencial. Hidratação. Boa alimentação. Então, né, evitar a questão da obesidade, porque a gente sabe que tem relação com muitas doenças respiratórias, né? E quem tem alguma doença, tratar. O que eu gosto muito de frisar? Que a asma não é assim, que a pessoa fica, eu tenho asma e agora minha vida vai mudar. Não. O asmático vai tratar, mas a vida dele pode ser e deve ser normal. Fazer o tratamento para que tenha uma vida normal. Então, quem tem a doença, procurar atendimento para ser tratado e ter uma vida normal. Com leveza, que é com leveza, tratando e fazendo tudo isso, né? Porque todos esses fatores, atividade física, hidratação, beber bastante água, né? Alimentação, tudo faz parte do conjunto de melhorar para quem já tem sintomas e evitar para quem não tem. Tá certo. Doutora, para finalizar, as pessoas com certeza estão curiosas, eu também estou, né, nessa especialidade da pneumologia. Qual a faixa etária que você presta atendimento? Bom, a faixa etária que eu presto atendimento tem formação em pneumologia adulto, né? Então, a partir de 14 anos em geral, mas adolescentes aí e adultos. Tá certo. Obrigada por essa disponibilidade, por esse bate-papo legal. Eu tenho certeza que você de casa, você que está nos acompanhando, pôde tirar várias dúvidas e se informar um pouco mais de como cuidar bem aí desse trato respiratório e ter uma vida com mais qualidade e mais saúde. Até o próximo programa.